Chega mais, nação, vamos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, o Filipe Luís completou 1 ano como técnico do Flamengo e a imprensa esportiva, Cicinho, Renata Fã, elogiaram demais aí o técnico Filipe Luís, analisando todo esse 1 ano no Flamengo. Nós vamos juntos aqui também analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos pra vocês as informações do Flamengo, tá bom? Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. 1 ano no comando do Flamengo. Acreditem se quiser, depois do Jorge Jesus, é a primeira vez que um treinador consegue essa marca no Flamengo. E ele é Filipe Luís, começou numa gelada, já ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, tem força total no Campeonato Brasileiro e na Libertadores para seguir muito bem. Filipe Luís foi um sucesso como jogador e como treinador, tá mandando ver. Foram apenas 10 meses entre a aposentadoria dos gramados e a estreia como treinador da equipe profissional. Passou rápido, assim como o primeiro ano de Filipe Luís como técnico do Flamengo, marca que está sendo completada hoje. Ele se tornou o primeiro a alcançá-la depois de Jorge Jesus e será homenageado daqui a pouco no CT Ninho do Urubu. Está sendo muito intenso, né? Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental, né, de ir para os pênaltis e essa tensão absurda que temos como treinador e como disputar competições no clube com mais pressão do país, cheguei no quarto e agradeci. Mas não agradeci pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder estar vivendo todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador, agora como treinador. Nesses 365 dias, como deu pra ver, Filipe Luís já viveu muita coisa. Começando pelo título da Copa do Brasil do ano passado, 1 mês depois de assumir a equipe. Na virada do ano, houve incerteza sobre a continuidade, mas ao chegar, o diretor de futebol, José Boto, bateu o martelo pela permanência. E 2025 já começou com 2 taças, o da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Nesse período, houve também momentos de crise e desentendimento com alguns jogadores. O principal caso envolveu o atacante Pedro. Filipe Luís reclamou publicamente do jogador, que chegou a ser colocado como negociável pela diretoria. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Há 3 meses do fim do ano, o Flamengo de Filipe Luís lidera o Campeonato Brasileiro. Competição tratada como prioridade depois de algumas temporadas sem brigar pelo título. E segue vivo na Libertadores, de volta à semifinal após 3 anos. Desempenho que faz com que clubes do exterior estejam de olho em Filipe Luís. Recentemente, ele recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Até por isso, a diretoria busca renovar logo o contrato do treinador, que vai somente até o fim do ano. A intenção dele também é de ficar, e as 2 partes devem discutir o assunto nas próximas semanas, aproveitando a pausa para a data FIFA. O que eu vivo desde o primeiro dia que eu pisei nessa cidade e trabalho nesse clube é algo especial. Eu vivo, é especial, não sei, só Deus pode explicar, mas eu vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais, vocês já sabem disso, e estou trabalhando muito para isso. A sensação que eu tenho é que é muito maior esse tempo já de permanência do Filipe Luís no Flamengo. É um cara que já passou por inúmeros jogos difíceis, por competições diferentes, e hoje ele acumula 70 jogos já no currículo no Flamengo, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. O aproveitamento é alto, 73,8%. Até agora ele já levou o Cariocão, a Supercopa diante do Botafogo e a Copa do Brasil. Então, que ele superou o Galo na final. O Filipe Luís é impressionante, gente. É muito jovem, é muito focado, é um cara extremamente inteligente, que já comprou algumas batalhas, como o caso Pedro,
em que ele levou para a coletiva, em que ele assumiu publicamente o que estava acontecendo. Então, o Felipe, hoje, ele tem respaldo pelo trabalho. Não é porque ele é ex-atleta do Flamengo, pelo contrário, ele chega numa situação que não era tão complicada, porque o Tite nunca foi uma unanimidade, era um treinador que chegou no esgotamento no Flamengo, e o Felipe vem e renova tudo, ganha títulos. E se ele terminar o ano vencendo o Brasileirão e a Libertadores, quem segura esse técnico, Cicinho? Aí tem que fazer um contrato vitalício, né? Aí ele vai superar o Jorge Jesus? Exatamente. Tem que parabenizar o Flamengo, né? O Flamengo que acreditou no Felipe, porque o Felipe vinha das categorias de base, recebeu convites da CBF para trabalhar na parte ali de auxiliar técnico, optou por não ir, e o Flamengo viu todo esse potencial no Felipe e deu oportunidade. Então, assim, e ele abraçou com a sabedoria, com o estudo. O Flamengo viveu um tempo aí queimando muitos treinadores, né? A torcida vaiava, o Flamengo rapidamente corria atrás de outro treinador e mandava embora. Com o Felipe tem que ser diferente. Pode ser também que ele não ganhe o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e por isso tem que ser mandado embora? Não. O Flamengo hoje é estabilizado, então o Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores, tem dois times maravilhosos, né? Sim, tem banco de reserva e o time titular, e o Felipe pode fazer ainda muito mais. Então o Flamengo deve renovar o contrato com o Felipe e deixar ele por muito tempo aí, até porque acredito que o futuro dele é Atlético de Madrid na saída do Simeone. E, Ronaldo, que privilégio começar a carreira profissional como técnico, saindo da base num time como o Flamengo, que ele conhece bem como jogador, que ele teve outras experiências, não é, treinando categorias inferiores, e chega no principal com títulos, com respaldo, com respeito, com grandes entrevistas, variações táticas. E hoje a gente elogia o Flamengo e muito mais pelo Felipe Luiz. E na base ele foi campeão mundial sub-20 pelo Flamengo. Tem mais essa também, um título que tem muita gente que corre atrás por aí, não consegue nem na base um mundial como esse. E ele conseguiu. Agora, o que me chamou a atenção no Felipe? Tomando um vareio do Dorival aqui no primeiro tempo. Ele vai, mexe no time, tira o zagueiro, coloca mais um cara no meio de campo e faz o time dele andar e vence o jogo. Mas então, ele entrou com um time misto contra o Corinthians, né? O Corinthians também. Se for ver, tem um desfalque. O Corinthians estava com desfalque. Os seus melhores jogadores, Memphis, Garro, estava sem a sua vinha de uma batalha exaustiva que levou para os pênaltis na Libertadores. Sim, o Corinthians também vem de tudo isso. Agora, o que esse menino... Nós estamos falando do Felipe. Não misturem as coisas, por favor. Tá bom. Esse menino, o que ele faz? Ele consegue mudar. Ronaldo, ele tem peça? Ele tem, mas tem que saber mexer. E ele soube mexer na peça. E deixou uma outra peça maravilhosa no banco, que foi o Pedro. Como é que você deixa o centroavante como o Pedro no banco num jogo como Porque esse? tem o desgaste físico, eles têm lá os números, os Achou exames. o time, foi lá e venceu no finalzinho, independente se foi que o lateral realmente foi do Corinthians também. Ele tá já que vocês chorando falaram ainda, do Corinthians, mas tá o Felipe, chorando. ele sabe mexer no time e mexer com os jogadores. Então, é um grande treinador. O líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Aliás, Felipe Luiz completando um ano à frente do malvado, hein? Campeão carioca, líder do Brasileirão, semifinalista da Conmebol Libertadores. Eu sei o que você quer falar. Eu sei. Doido pra que isso aconteça. Eu sei que você Eu vou quer acionar falar. toda aquela nossa tropa, viu, Pedro? Do Rei Kraus, João Guilherme, Dani Boaventura, todos os influencers, Dani, Paparazzo, pra já combinar aquele meme maravilhoso no final do ano, viu, Pedro? Muita calma nessa hora, meu querido Bruno Vicari. Muita calma nessa hora. Tá muito afoito, Jailson. Um grande abraço para todos aí, Bruno, enfim, Donk, Jailson, todo mundo ligado com a gente. A gente está aqui no setor interno já do Ninho do Urubu, porque daqui a pouco é prometida uma homenagem ao Felipe Luiz, porque completa um ano à frente do Flamengo. Sabe qual foi o último técnico que completou um aninho à frente do Flamengo? Vanderlei Luxemburgo, em 2011. Então, para vocês verem que faz bastante tempo mesmo, Felipe Luiz conseguiu se manter no cargo aí, 74,4% de aproveitamento, então vai receber uma homenagem ali e a gente vai tentar saber como é que está essa história de renovação aí. O contrato acaba no fim do ano, mas isso mais daqui a pouquinho, e também tem previsão de uma entrevista coletiva com o lateral direito Emerson Royal, Flamengo na preparação, porque quinta-feira tem jogo pra lá de decisivo no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, 20 e 30, então tem coisas a acontecer hoje aqui no Ninho do Urubu, e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Bruno Vicari. No primeiro tempo, né, o Corinthians surpreendeu, né,
pela qualidade demonstrada no primeiro tempo, né? Ele jogou muito bem, criou as melhores chances. A gente Fabuloso falou, parece que o Flamengo é o de preto e o Corinthians é o de branco. Sim, pelo primeiro tempo, sim. Eu não estava entendendo. Ele marcou sob pressão, teve qualidade com a bola nos pés. Ele falou no nosso grupo, isso durante o primeiro tempo. Colocou intensidade no jogo, o Flamengo abaixo, né, do que se imagina, do que se sabe que esse time pode produzir. E, enfim, no primeiro tempo, o Corinthians poderia construir uma vantagem que, enfim, grande. Aí no segundo tempo o Flamengo, enfim, mudou um pouco a maneira de jogar, mudou algumas peças. Foi o Flamengo que o torcedor está mais acostumado e consegue uma vitória importante, né, Plê? O Flamengo foi o vencedor da rodada, né? Pela vitória contra o Corinthians, pelos tropeços também de Cruzeiro e Palmeiras, né? Então aumentou a vantagem sobre esses dois clubes que brigam também pelo título brasileiro. Mas é isso, Plê. O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, né? Até diferente do que a gente está acostumado a ver, né? O Corinthians teve uma entrega, uma dedicação e uma questão coletiva também que chamou bastante atenção positivamente. E aí, enfim, o Yuri Alberto teve uma noite infeliz, né, pelas decisões que tomou em alguns momentos. Apesar desse belíssimo gol, né? Mas é isso, o Flamengo no segundo tempo teve competência para fazer os gols, teve qualidade, né, nos pés do Arrascaeta, do Luiz Araújo. Vitória importante para o Flamengo fora de casa e que aumenta a vantagem sobre os rivais aí postulantes ao título. Como tem atacante que faz o inesperado, eu sinceramente não imaginaria que ele iria fazer um gol desse depois de ter perdido um pênalti daquela maneira. Pelas chances também. E pelas chances que perdeu, várias chances de gol clara. E aí ele vai e faz um golaço. Eu falei, agora o Corinthians... Hoje é dia de Corinthians. Hoje é dia. Já tá, primeiro tempo já deu só o Corinthians. Jogou muito bem, teve um volume de jogo que eu acho que o melhor jogo do Corinthians no ano. Teve várias oportunidades, o Flamengo parecia que estava entre as cordas, que não ia reagir. Aí entra um, entra outro no Flamengo, as coisas mudam de uma maneira. Essa também. É isso. De um lado entra um, entra outro que não faz diferença e do outro mantém o nível. Exatamente. Então, subiu um pouco, né? Subiu um pouco. Estava sendo apresentado. O negócio começou a engrossar o caldo pro Corinthians e o Flamengo vai e vira o jogo de uma maneira que ninguém também esperava. E aí, meu amigo, aí o pênalti que o Luiz Roberto perdeu... Então vamos ao pênalti, que foi o lance mais polêmico, mais discutido, não só desse jogo, mas da rodada inteira. Como explicar? Você está enfrentando o Flamengo, que você sabe que o normal é ter pouquíssimas oportunidades para marcar. Não importa que você esteja na sua casa e não importa que o Flamengo tenha jogado uma partida dramática na quinta à noite e que você tenha passado a semana se preparando para aquela partida. E aí o Yuri bate desse jeito. Tem explicação? Podia até ser o nosso quadro É do Jogo. Vale bater desse jeito? Não tem explicação. Da maneira que foi, falta de responsabilidade, né? Você acha que é irresponsabilidade? Ah, sim, porque não é possível. Você pode perder o pênalti batendo... Então o nosso Djalma era um irresponsável. Mas ele fazia, né? Isso que é o duro, né? Isso que eu ia falar, Djalma que nos perdoe, né? Mas tem um quê de responsabilidade? Não, mas o Djalma, ele brinca com a qualidade dele, né? Ele era acima da média e ele... brincava agora. Por que com o Djalma o goleiro caía pro canto e com o Yuri o goleiro ficou e pegou sentado a bola? Ele errou. A execução foi ruim, né? Se ele executa bem, ele faria o gol. Porque o goleiro já estava caído. Expliquem, por favor, tecnicamente, o que é executar bem a cavadinha. No alto, né? Mas se ele bate mais no alto, forte, ele faz o gol? Faz o gol. O goleiro estava no chão, ia fazer o gol. Certeza. O goleiro não que a gente vê, quem tem costume de bater, a gente já vê algumas entrevistas, né, de quem bate cavadinha. Eu nunca bati, não posso falar ali na prática qual é a decisão que tem que ser tomada. Mas tem alguns jogadores que falam que olham a queda do goleiro, depois só cavam a bola, né, tiram a bola do chão. Muito sangue frio, né? Já com a posição do goleiro definida. E o Djalma mesmo fala sobre isso, que ele fala que ele já ia com essa decisão tomada, né? Independente da movimentação do goleiro, ele já sabia que ia dar cavadinha. Eu acho que a questão do Yuri, ela fica muito pelo...
entender o ambiente, o contexto como um todo, sabe? Assim, a maneira como o torcedor do Corinthians olha para o jogo, o adversário que você está enfrentando, o tempo que o Willian estava sem fazer gols, a qualidade do goleiro adversário. Então, sabe, assim, é um descolamento da realidade, a gente fala um pouco assim, se você entender e olhar de fora o contexto geral da cobrança, assim, o momento que ele escolheu, a importância para o Corinthians é abrir o resultado logo cedo, né, com menos de 15 minutos. Então é isso, assim, a gente não vai ficar, eu particularmente, né, vou ficar batendo aqui, porque o gol que ele faz e as lágrimas que ele, né, enfim, que ele chora após o gol que ele fez, tem uma descarga ali, ele sabe muito bem que tomou a decisão errada, mas é isso, assim, ele pode ser cobrado, porque é uma decisão errada dentro de um ambiente, de um contexto geral. O que você está sacudindo a cabeça? Lágrimas, eu não estou engolindo essas lágrimas desses jogadores de hoje em dia. Eu não consigo. Não sei porque chora. Verdade, Fabula. Confiança, qualidade, frieza para finalizar é o debochado Arrascaeta. Ontem bateu a sua marca de gols de 2019, né? Chegou ao 19º gol, mais 13 assistências no ano, números super expressivos. Fez o gol do empate, talvez até o gol mais importante. O gol da vitória foi do Luiz Araújo, mas se não tem um empate, o jogo poderia continuar ruim para o Flamengo. E o Arrascaeta de novo, né, Fabinho? Fazendo muita diferença. Ele é muito decisivo. Peças que fazem a diferença. Este é um cara que faz. Ele é muito decisivo, Plirra. Eu não sei se vocês têm a mesma leitura que eu. Eu achei que ontem ele não fez um jogo bom. Ele estava fazendo um jogo muito abaixo do Arrascaeta que a gente está acostumado. Mas é esse novo Arrascaeta que nós já falamos em outras vezes. É um cara que fica mais perto do gol, que vai para a bola decisiva, é uma assistência mais curta, é o da finalização. E isso ele te entrega. Os números da temporada dele mostram isso, né? Tanto que o Felipe repete e dificilmente tira ele do time. Porque ele sabe que a qualquer momento o Arrascaeta pode definir. Ele teve 2 bolas ontem, uma no primeiro tempo com o pé esquerdo que ele chuta por cima, e essa outra também com o pé esquerdo que ele acabou colocando o Flamengo de volta para o jogo. Realmente vive um momento muito especial na temporada e acho que foi o Luiz até que comentou durante que foi o Santi, né? Falou que pode ser o bola de ouro até o momento do Campeonato Brasileiro. Eu concordo com ele, até o momento é o grande craque da competição. Decisivo. Nesse momento ele lidera a nossa bola de ouro. Tudo vai depender se o Palmeiras ganhar o título, né? Aí tem mas o Palmeiras até aqui não tem o Tigrinho. O Tigrinho que tá fazendo gol agora, não sei o quê, e começa já a mudar o curso do... Sabia que o Palmeiras, nesse momento, não tem representantes na seleção do Bola de Prata? Ao contrário do que ocorreu nos últimos anos em que o Palmeiras estava ali sempre nas cabeças e muitas vezes levantando o troféu, um monte de jogador na seleção, nesse momento não tem, o que é a prova, a gente vai falar daqui a pouquinho no Palmeiras, que é um time extremamente coletivo. Quem também concorre para destaque do campeonato é o Caio Jorge, né? Atacante do Cruzeiro. A gente não sabe como é que vão ser as próximas rodadas do Cruzeiro, porque claro que o coletivo também, isso em qualquer prêmio de futebol, acaba afetando na análise individual. Carrascal, que foi muito bem ontem, né, Capitão? Foi bem também, Plínio. Assim, teve uma combinação, principalmente no segundo tempo, né, com o Arrascaeta e com outros jogadores também, né, ele participa do gol do Luiz Araújo. É um jogador que, enfim, tá conseguindo entrar num ritmo de Flamengo, né? Tem muita qualidade, percebe-se isso. Eu acho que ele dá sinais ele desliga em alguns momentos em alguns jogos e ele aparece em outros momentos. Qualidade técnica ele tem muito. Eu acho que é mais essa adaptação a esse conjunto do Flamengo, né? Tem jogadores do lado que ajudam, favorecem demais também ao jogo dele, porque é um cara de passe curto, né? De achar companheiros. E o Flamengo tem jogadores que te entregam isso também, movimentações para você achar um bom passe. Então ele foi bem ontem. No primeiro tempo eu achei ele um pouco como o Flamengo como um todo. Ele, né, um pouco mais desligado, mas no segundo tempo ele entrou num ritmo e foi importante também para a construção É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Carrascal, então, eu acho que, cara, ele vai brigar pela titularidade do Flamengo, hein? Olha, pelo que ele jogou contra o Corinthians, mas vamos ver, né? O Felipe Luiz já deve ter um time ideal na cabeça dele. Mas é isso daí, Felipe Luiz completando 1 ano no comando do Flamengo. Próxima partida contra o Cruzeiro. O Mengão tá se preparando para essa partida. Quinta-feira, o Flamengo entra em campo novamente e aí pode definir muita coisa no Campeonato Brasileiro. Tamo junto, nação! A gente se vê no próximo vídeo.